Você conhece cada versículo da Bíblia, prega para os outros, mas quando chega em casa, nada mudou. Sua família continua a mesma, os problemas persistem e você se pergunta: onde está o poder transformador do Evangelho que eu tanto proclamo? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você não está sozinho. Bem-vindos ao canal Entre Céu e Casa, onde falamos sobre fé, família e transformação real. Uma pesquisa recente revelou que 78% dos cristãos relatam sentir uma desconexão profunda entre sua fé pública e sua vida familiar. É como se existissem duas versões da mesma pessoa: o cristão exemplar na igreja e o ser humano imperfeito em casa. Hoje você vai descobrir os 5 obstáculos invisíveis que impedem o Evangelho de transformar verdadeiramente sua casa. E mais importante, como derrubar essas barreiras de uma vez por todas. Mas antes de chegarmos às soluções, preciso te contar sobre Maria. Essa história vai mexer com você, porque talvez você se veja nela. Maria era conhecida em sua igreja como uma mulher de fé inabalável. Liderava o ministério de mulheres, sempre tinha uma palavra de encorajamento na ponta da língua. Citava versículos com uma facilidade impressionante. Quando alguém estava passando por dificuldades no casamento, procuravam Maria. Problemas com filhos rebeldes, Maria tinha a resposta bíblica perfeita. Ela era, aos olhos de todos, o exemplo vivo de uma cristã madura e sábia. Mas a Maria que chegava às 19h30 era completamente diferente. Seus 2 filhos adolescentes mal levantavam os olhos do celular quando ela chegava. O mais velho, de 17 anos, havia abandonado a igreja há mais de um ano e falava abertamente que considerava a fé da mãe uma hipocrisia. A filha, de 15 anos, obedecia apenas por obrigação, mas Maria sentia a distância emocional crescendo a cada dia. O casamento de Maria com Roberto estava tecnicamente intacto, mas emocionalmente morto. Eles dividiam a mesma cama, as mesmas contas, mas não dividiam mais sonhos, intimidade ou sequer conversas profundas. Roberto frequentava a igreja por costume, mas Maria sabia que ele estava lá apenas fisicamente. A casa, que deveria ser um reflexo da graça e do amor de Cristo, parecia mais um campo de batalha silencioso, onde cada um vivia em sua própria ilha de solidão. Maria orava pelos vizinhos, aconselhava as irmãs da igreja, mas seus próprios familiares eram estranhos para ela. Foi numa manhã de domingo, depois de pregar sobre o amor incondicional de Deus, que Maria desabou no banheiro da igreja. Entre lágrimas, ela sussurrou uma oração desesperada: Deus, por que minha pregação não funciona aqui? Por que consigo ver teu poder na vida dos outros, mas minha própria família parece imune ao Evangelho? A resposta que veio não era a que ela esperava. Era como se uma voz gentil, mas firme, ecoasse em seu coração. Maria, você prega sobre mim, mas não vive comigo. Você conhece minha palavra, mas não conhece meu coração. Você ensina meus princípios, mas não demonstra meu amor. Essa descoberta foi devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Maria percebeu que havia se tornado uma especialista em teoria cristã, mas uma iniciante na prática cristã genuína. Uma estatística que descobri pesquisando para este vídeo me chocou. 65% dos líderes cristãos enfrentam crises familiares silenciosas, exatamente como Maria. Maria descobriu que cometia o primeiro dos 5 erros fatais que vou compartilhar com você hoje. E talvez você também esteja cometendo o mesmo erro neste exato momento. O primeiro obstáculo que impede o Evangelho de transformar nossa casa é o que chamo de Síndrome do Sepulcro Caiado Moderno. Jesus usou essa expressão para descrever os fariseus, mas ela se aplica perfeitamente a muitos cristãos hoje. É quando usamos nossa espiritualidade como uma máscara, uma fachada bem construída que esconde nossa verdadeira natureza. Pense comigo. Como você se comporta durante uma oração pública na igreja? Provavelmente fecha os olhos com reverência, assume uma postura respeitosa, talvez até levante as mãos em adoração sincera. Agora me responda com honestidade. Como você reage quando seu filho derrama suco no sofá novo? Quando seu cônjuge chega atrasado pela 3ª vez na semana? Quando o vizinho coloca música alta justo quando você quer descansar? A máscara espiritual funciona assim.
Somos capazes de demonstrar paciência, amor e compreensão na frente dos outros, mas em casa, quando pensamos que ninguém está vendo, nossa verdadeira natureza emerge. O problema não é termos momentos de falha ou irritação, isso é humano. O problema é quando existe uma diferença abissal entre nossa persona pública e nossa personalidade privada. Um pastor que conheço compartilhou comigo uma experiência que mudou sua vida completamente. Ele era conhecido por suas pregações poderosas sobre paternidade e liderança familiar. Escreveu até um livro sobre como ser um pai segundo o coração de Deus. Mas um dia, seu filho de 12 anos olhou diretamente em seus olhos e disse: "Pai, você prega bonito sobre ser pai, mas quando é que você vai começar a ser meu pai de verdade?" Essa pergunta o devastou, porque ele percebeu que havia se tornado um especialista em ensinar sobre paternidade bíblica, mas um fracasso em vivenciar essa paternidade no dia a dia. Ele sabia todas as técnicas, conhecia todos os versículos, mas não conseguia se conectar genuinamente com o coração do próprio filho. A máscara espiritual é perigosa, porque ela nos engana. Começamos a acreditar em nossa encenação. Desenvolvemos uma autoimagem baseada na reação das pessoas à nossa performance espiritual, não na realidade da nossa vida íntima com Deus. E nossos familiares, que nos conhecem sem maquiagem, sem performance, sentem essa desconexão. Eles percebem a artificialidade, mesmo que não saibam explicar o que sentem. Mas existe algo ainda mais perigoso que a máscara espiritual. É um obstáculo que destrói famílias cristãs de forma silenciosa e sistemática. O segundo obstáculo é o que chamo de evangelho de conveniência. É quando tratamos a palavra de Deus como um cardápio de restaurante, escolhendo apenas os pratos que nos agradam e ignorando o que nos desafia ou incomoda. Você já percebeu como somos rápidos para citar Filipenses 4,13 quando precisamos de força? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando é a última vez que você meditou profundamente em Mateus 5,44? Orai pelos que vos perseguem. É fácil pregar sobre as promessas de Deus, mas e sobre suas demandas de santidade e sacrifício? O evangelho de conveniência funciona assim. Citamos versículos sobre perdão quando somos nós que precisamos ser perdoados, mas esquecemos esses mesmos versículos quando precisamos perdoar alguém que nos magoou. Falamos sobre dar a outra face quando queremos que outros sejam pacientes conosco, mas quando alguém nos ofende, nossa primeira reação é buscar justiça ou vingança. Vou te dar um exemplo prático que acontece em muitas casas cristãs. Durante o culto doméstico, o pai lê sobre amor incondicional e paciência. Fala sobre como Deus nos perdoa 70 vezes 7. Mas quando o filho comete o mesmo erro pela terceira vez, a paciência se esgota e a disciplina vem carregada de irritação e palavras duras. A criança cresce ouvindo sobre um Deus de amor e misericórdia, mas experimentando um cristianismo de cobrança e irritação. Existe uma diferença gritante entre a oração de Jabés e a oração do Pai Nosso, e nossa escolha entre elas revela muito sobre nossa maturidade espiritual. A oração de Jabés é sobre o que queremos que Deus faça por nós. Alarga-me o território, abençoa-me, proteja-me. Não há nada de errado com essa oração, mas repare como ela é centrada em nossos desejos. Já a oração do Pai Nosso é sobre alinhamento com a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela inclui provisão para nossas necessidades, mas coloca essas necessidades no contexto maior do reino de Deus. Agora, seja honesto, quais dessas orações você faz com mais frequência? Quando você ora pela sua família, você está pedindo que Deus mude as circunstâncias para seu conforto ou pedindo que Ele transforme seu coração para refletir o caráter de Cristo? Davi é um exemplo fascinante disso. Leia os salmos que ele escreveu para a adoração pública, como o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Lindo, inspirador, cheio de fé. Mas leia também os salmos que brotaram de sua angústia privada, como o Salmo 51, escrito após seu pecado com Batseba.
cria em mim, ó Deus, um coração puro. A diferença não é que um seja mais verdadeiro que o outro, ambos eram genuínos. A diferença é que Davi não tentou esconder sua humanidade de Deus. Ele não usou apenas os versículos bonitos para construir uma imagem. Ele trouxe sua sujeira, sua vergonha, seus medos para a presença de Deus. Mas espere, existe um terceiro obstáculo que destrói famílias cristãs todos os dias e talvez seja o mais cruel de todos. Chamo o terceiro obstáculo de religiosidade tóxica. É quando nossa fé, que deveria ser fonte de liberdade e alegria, se torna uma prisão que sufoca nossa família. A religiosidade tóxica acontece quando transformamos preferências pessoais em mandamentos divinos, quando criamos regras que Deus nunca estabeleceu e as impomos como se fossem a própria voz do Altíssimo. É quando usamos versículos bíblicos como armas para controlar comportamentos, ao invés de usá-los como pontes para conectar corações. Vou te contar sobre uma família que conheci. O pai era um homem temente a Deus, líder na igreja, mas havia criado um sistema de regras rígido em casa que ele chamava de viver segundo os princípios bíblicos. Não podia assistir filme no domingo porque era dia do Senhor. Não podia ouvir música secular porque contamina a mente. Não podia ter amigos não cristãos porque más companhias corrompem bons costumes. Cada regra, isoladamente, poderia até fazer sentido, mas o problema não eram as regras em si, era a forma como eram impostas. Não havia espaço para diálogo, para crescimento gradual, para que os filhos entendessem os princípios por trás das práticas. Era pura obediência externa, sem transformação interna. Os 3 filhos abandonaram a fé assim que saíram de casa. Para eles, cristianismo significava uma lista interminável de proibições, um Deus que estava sempre pronto a punir, uma religião que roubava a alegria da vida ao invés de multiplicá-la. A religiosidade tóxica também se manifesta quando usamos versículos para manipular emocionalmente nossa família. Por exemplo, quando um filho quer conversar sobre um problema e o pai responde com um versículo sobre honrar pai e mãe, cortando o diálogo, ou quando a esposa expressa uma necessidade emocional e o marido cita versículos sobre submissão, ao invés de ouvir com amor. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele disse que os fariseus fechavam o reino dos céus diante dos homens, nem entravam nem deixavam outros entrarem. A religiosidade tóxica faz exatamente isso na família. Fecha as portas do coração das pessoas para Deus. Uma filha de pastor me escreveu uma carta que me partiu o coração. Ela disse: cresci ouvindo sobre Jesus todos os dias, mas nunca consegui conhecê-lo de verdade. Meu pai falava dele o tempo todo, mas eu nunca vi Jesus no comportamento do meu pai. Vi cobrança, vi perfeccionismo, vi irritação quando eu não correspondia às expectativas espirituais. Aos 18 anos, eu não fugi de Jesus, eu fugi da imagem distorcida de Jesus que minha família projetava. Mas os obstáculos 4 e 5 são os mais devastadores de todos, e você pode estar cometendo eles agora mesmo, sem perceber. O quarto obstáculo é a falta de vulnerabilidade autêntica. É quando temos tanto medo de mostrar nossas fraquezas que perdemos completamente nossa credibilidade como seres humanos reais. Existe uma diferença abismal entre autoridade e autoritarismo na família cristã. A autoridade verdadeira vem da autenticidade, da confiança que construímos quando somos transparentes sobre nossas lutas e vitórias. Autoritarismo vem do medo, da necessidade de manter uma fachada de perfeição que, na verdade, nos afasta dos que amamos. Nossos filhos não precisam que sejamos perfeitos, eles precisam que sejamos reais. Quando escondemos nossas falhas, nossas lutas, nosso processo de crescimento espiritual, criamos uma barreira invisível entre nós e eles. Eles começam a pensar: se papai e mamãe nunca erram, nunca duvidam, nunca lutam, então tem algo errado comigo, porque eu erro, duvido e luto todos os dias.
Um pai me contou sobre o momento que mudou completamente o relacionamento com seu filho adolescente. O garoto estava passando por uma fase de questionamentos sobre a fé, e o pai, ao invés de dar respostas prontas, se sentou ao lado dele e disse: "Filho, quer saber de uma coisa? Eu também tenho dúvidas às vezes. Quando eu tinha sua idade, questionei quase tudo que meus pais me ensinaram sobre Deus. E sabe de uma coisa? Acho que Deus não se ofende com nossas dúvidas honestas. Ele se ofende com nossa desonestidade." Aquela conversa abriu uma porta que estava fechada há anos. O filho percebeu que podia ser honesto com suas lutas sem ser julgado, e o pai percebeu que sua humanidade o aproximava do filho, não o afastava. A vulnerabilidade autêntica significa pedir desculpas quando erramos. Quantos pais cristãos têm dificuldade de olhar nos olhos dos filhos e dizer: "Filho, eu errei, me perdoa"? Temos medo de que isso diminua nossa autoridade, mas na verdade faz o oposto. Quando nossos filhos veem que somos capazes de reconhecer erros e buscar perdão, eles aprendem que a vida cristã não é sobre perfeição, é sobre transformação constante. Mas existe um quinto obstáculo que talvez seja o mais devastador de todos. É a ausência de relacionamento íntimo com Deus. Este é o obstáculo raiz, aquele do qual todos os outros brotam. É quando conhecemos sobre Deus, mas não conhecemos a Deus. Quando sabemos informações sobre Ele, mas não experimentamos comunhão com Ele. Quando falamos de Sua palavra, mas não ouvimos Sua voz. A diferença é gritante. Conhecer sobre Deus é acadêmico. Conhecer a Deus é relacional. Você pode conhecer sobre alguém lendo sua biografia, vendo seus documentários, estudando sua história. Mas para conhecer verdadeiramente uma pessoa, você precisa passar tempo com ela, conversar, ouvir, partilhar experiências. O mesmo acontece com Deus. Muitos cristãos são especialistas na biografia de Deus, a Bíblia, mas são estranhos na sala de estar de Deus, a oração íntima. Conhecem as teorias sobre o amor divino, mas não experimentam esse amor de forma pessoal e transformadora. Quando nossa espiritualidade é apenas informacional, ela não tem poder transformador. É como conhecer a fórmula química da água, mas nunca ter matado a sede. O conhecimento está lá, mas não há experiência real. Nossa família sente essa diferença. Eles percebem quando estamos falando de um Deus que estudamos versus um Deus que conhecemos pessoalmente. Eles sentem quando nossa oração é recitação versus conversa íntima. Eles notam quando nossa paz vem de versículos memorizados versus de relacionamento genuíno com o Príncipe da Paz. E aqui está a revelação mais impactante de todas. A verdade que ninguém quer ouvir, mas que pode transformar sua casa hoje mesmo. Deus não abençoa performances espirituais. Ele habita em corações genuínos. Jesus deixou isso cristalino durante seu ministério terreno. Ele consistentemente escolheu jantar com pecadores honestos do que com fariseus perfeitos. Por quê? Porque os pecadores sabiam que precisavam de um Salvador. Os fariseus achavam que eram o show principal. Uma prostituta que lavou os pés de Jesus com lágrimas tocou mais o coração de Deus do que todos os escribas com suas orações elaboradas. Um ladrão na cruz, que simplesmente disse "lembra-te de mim", entrou no paraíso antes de muitos que passaram a vida inteira nos templos. A diferença não estava no histórico moral. A diferença estava na autenticidade do relacionamento. Deus prefere um coração quebrantado e genuíno do que uma performance religiosa impecável, mas vazia. Agora você pode estar pensando: então não há esperança? Minha casa está condenada a ser um campo de batalha espiritual para sempre? Absolutamente não. Existe um caminho de volta, e esse caminho começa com 3 chaves práticas que vou compartilhar com você agora. A primeira chave é a transparência radical. Comece admitindo suas falhas, primeiro a Deus, depois para você mesmo e finalmente para sua família. Isso não significa expor cada detalhe sórdido da sua vida, mas significa parar de fingir que você é espiritualmente superior aos seus familiares.
Sente-se com sua família e diga algo como: vocês sabem que eu amo a Deus e amo vocês, mas percebo que às vezes minha forma de demonstrar isso tem sido mais religiosa do que relacional. Quero pedir perdão pelos momentos em que usei minha fé como um martelo, ao invés de usá-la como uma ponte. Quero aprender a amar vocês do jeito que Jesus me ama, com paciência, com perdão, com aceitação. A segunda chave é a consistência silenciosa. Pare de anunciar sua espiritualidade e comece a vivenciá-la. Ao invés de falar sobre amor, demonstre amor. Ao invés de pregar sobre paciência, seja paciente. Ao invés de citar versículos sobre perdão, perdoe sem fazer alarde. Sua família precisa ver Jesus em suas ações cotidianas, não apenas em seus discursos dominicais. Eles precisam sentir o aroma de Cristo na forma como você reage ao trânsito, como você trata o garçom no restaurante, como você responde quando as coisas não saem como planejado. A terceira chave é o relacionamento antes da religião. Antes de tentar corrigir o comportamento da sua família, invista em conectar-se com o coração deles. Antes de trazer mais devocionais para casa, traga mais presença genuína. Antes de aumentar as atividades espirituais, aumente a intimidade emocional. Deus não está interessado em famílias que fazem culto doméstico mecanicamente, mas que brigam pelos corredores. Ele quer famílias que talvez orem menos formalmente, mas que se amam mais profundamente. Ele prefere um lar onde há menos citações bíblicas, mas mais reflexo do caráter de Cristo. Deixe-me sugerir uma oração prática que você pode fazer com sua família ainda hoje. Não uma oração performática, mas um momento de vulnerabilidade genuína. Deus, nós te pedimos perdão por termos tornado nossa fé mais complicada do que tu a fizeste. Perdoa-nos por termos criado regras onde tu criaste relacionamento. Ajuda-nos a ser uma família que não apenas fala sobre teu amor, mas que vive esse amor todos os dias. Amém. E lembre-se da promessa de 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa vale para a sua vida individual e para a sua vida familiar. Então, chegamos ao fim desta jornada de descoberta, mas na verdade estamos no início de uma nova jornada de transformação. Recapitulando rapidamente, vimos que a máscara espiritual nos faz parecer santos, mas não nos torna santos. O evangelho de conveniência nos mantém confortáveis, mas não nos faz crescer. A religiosidade tóxica afasta nossa família ao invés de aproximá-la de Deus. A falta de vulnerabilidade cria muros ao invés de pontes. E a ausência de relacionamento íntimo com Deus torna nossa fé vazia de poder transformador. Mas aqui está a boa notícia que quero que você grave no coração. Não está tarde demais para recomeçar. Não importa há quanto tempo sua casa está assim. Não importa quão profundas são as feridas ou quão altos são os muros. O mesmo Deus que transformou água em vinho pode transformar seu lar em um reflexo do seu reino. Mas me diga uma coisa, e seja honesto nos comentários. Qual desses 5 obstáculos tocou mais fundo no seu coração hoje? Foi a máscara espiritual que você tem usado? O evangelho de conveniência que você tem praticado? A religiosidade que pode estar sufocando sua família? A dificuldade de ser vulnerável e real? Ou a percepção de que você conhece sobre Deus, mas não tem um relacionamento íntimo com Ele? Compartilhe nos comentários qual obstáculo você identificou em sua vida. Sua honestidade pode ser o encorajamento que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em direção à transformação. E lembre-se, estamos todos nessa jornada juntos. Ninguém tem uma família perfeita, mas todos podemos ter uma família em crescimento. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal. Temos vídeo novo todos os dias para fortalecer sua fé e sua família. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, a palavra certa no momento certo pode ser o início de uma transformação completa.
E amanhã, não perca nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre os 7 sinais de que Deus está preparando algo grande na sua família. Você vai descobrir como identificar quando Deus está movendo nos bastidores da sua história familiar, mesmo quando você não consegue ver com seus olhos naturais. Lembre-se, a jornada de transformação é pessoal e coletiva. Você não está sozinho nessa caminhada. Entre céu e casa, existe um espaço sagrado onde Deus quer encontrar você e sua família. E esse espaço não é um lugar físico, é um lugar do coração. Um lugar de honestidade, vulnerabilidade e amor genuíno. Que Deus abençoe sua casa e que o evangelho verdadeiro, não o de aparência, mas o de essência, transforme cada coração debaixo do seu teto. Até amanhã, e que a paz de Cristo habite ricamente em seu lar.